Programa livre para todos os públicos. Sejam muito bem-vindos novamente, né, professor Castilho, para mais um programa Ponto de Convergência e hoje muito especial. Todos nós aqui de preto, né, Não os é, homens de rapaz, ó, preto, nem MIB. nem foi combinado, nem nada, deixa acontecer, naturalmente está acontecendo. É um prazer sempre compartilhar esse tempo com você que está nos vendo aqui pela TV ou revendo pelo YouTube, etc e tal. Compartilhar assuntos interessantes que possam deixar você curioso, curiosa sobre como é que eu aprendo mais sobre isso, né, que eu vejo mais sobre isso, como é que eu me desenvolvo mais como ser humano. Pelo menos essa é a minha ideia quando eu venho para cá, fazer Com com que as pessoas certeza. pensem. É, se desenvolver, aprender, né? E o bom do programa Ponto de Convergência é que a gente não trata só da ciência e da espiritualidade, a gente trata do ser humano como um todo, né? O ser humano é Aquilo que multifatorial, multifacetado. Se a gente for falar de uma coisa só, dá para falar? Dá para falar, mas fica meio chato, eu acho, né, eu acho. Eu como psicólogo, a gente aprende que o ser humano é um ser biopsicossocial, bio de corpo, psico de mente, social de convivência. E a ideia do programa é a gente trazer pessoas que falam sobre diversos assuntos para isso, para ajudar você a se desenvolver, a se questionar, a se identificar com alguma coisa, com alguma pessoa que vem aqui e fala: "Pô, isso aí me interessa, quero saber o mais". que é que eu aprendo, né? Sempre o programa aqui eu percebi, professor, que eu tenho aprendido bastante com cada convidado que vem aqui. Sempre a gente pega um pouquinho daquela história, daquele contexto para levar para nossa vida, né? E muita gente de casa tem nos parabenizado por isso. É isso, e para quem não sabe, funciona assim, acho que você consegue ver que somos 2 apresentadores aqui, né, e tem 2 convidados para o programa. Eu convido um profissional, ele convida outro, então a gente acaba conhecendo os entrevistados na hora que eu não sei quem é que ele traz para o programa, eu vou saber na hora aqui e vice-versa. Então são universos diferentes, né, ele nem sabe quem é a pessoa e nem eu sei. Pessoas diferentes, universos diferentes, e acaba enriquecendo nosso conhecimento, né, porque assuntos que a gente nem sabia que existia, temas que a gente não sabia que existia, aí senta um especialista aqui, eu acho muito legal. É muito top. E assim nasceu o O ponto de ponto de convergência. convergência, né? Com o professor. Rogério Castilho, também conhecido como eu mesmo, e Pai Paulo de Airá, esse bonitão aqui, ó. Show de bola. Então, veja aí o que é que está esperando você, né? Nós vamos trazer 2 temas muito impressionantes. Qual é o tema do senhor, professor? Deu para entender aí, né? Isso aqui é linguagem não verbal, mas você já entendeu do que é que nós vamos falar. A minha parte do programa aqui, vamos falar sobre cuidar do el cuerpo, cuida do seu corpo, afinal você mora nele. E E você? nós vamos falar sobre o Homolocô. Você já ouviu falar o que é o Homolocô? Eu não. Então venha conhecer esse culto que nasceu muito especial dentro do Brasil, que traz raízes africanas. Você vai aprender muito com quem a gente trouxe aqui. O programa está só começando, não sai daí, a gente volta já. Sejam bem-vindos de volta ao nosso programa e hoje o programa vai ser muito especial, né? Ele vai aqui pegar fogo porque vamos falar de espiritualidade afro-brasileira. Vamos falar sobre o Molocô e quem vai vir? Eu não entendo nada disso, eu gosto dessas entrevistas que eu não entendo nada, que eu saio daqui maior do que eu entrei. Espero que você que esteja em casa também aproveite essa oportunidade. Então vamos falar com quem entende, quem conhece do assunto. Tata Darlan, vem para cá explicar para nós o que que é isso. Seja muito Nossa, bem-vindo. Senta aí no sofá das estrelas e vamos conversar. Seja bem-vindo, Tata Darlan de Oxóssi, meu amigo de muitos anos de amizade, de conhecimento. Seja bem-vindo, meu irmão, para falar dessa tradição da espiritualidade afro-brasileira, né, que é o Molocô, né? Sim. Seja bem-vindo. Professor Caxete, o senhor quer começar entrevistando nosso amigo? Vou começar. Seja bem-vindo também. obrigado. Começar do zero aqui, não entendo nada, não sei de nada, então vamos começar do zero, assim. O Paulo traz os convidados dele das religiões que ele domina, conhece, professa, e para mim tudo é novo. Então, por exemplo, isso que você tem, são contas, são conchas, são, como é que eu chamo isso? Escolar? Isso aqui é um DK, aí eu posso explicar um pouco melhor. Decar, por favor. Bom, primeiro eu faço parte de uma religião iniciática. E existe uma joia, como qualquer outra religião, ela possui uma joia onde a pessoa perpassa,
fases para poder ter. Existe um momento onde a pessoa vai se iniciar, vai receber suas primeiras guias, e depois que a gente passa um período de 7 anos da iniciação, a gente vai receber uma joia me dizendo que eu tenho autoridade sobre o culto. E isso é o que me intitula a partir do meu sacerdócio, foi quando eu deixei de ser um Iaô e passo a ser um Tata, e eu recebo essa joia que é um Decá, que para nós o Omolocô ele é feito dessa forma. Vai ter em outras práticas do próprio Candomblé, o Decá é feito de outros modos, mas para nós do Omolocô ele é feito dessa forma. Só uma observação, é bem bonito. É bonito, Obrigado. é bonito. E Tata Darlan de Oxóssi, eu queria saber quem é o Darlan e depois quem é o Tata Darlan, porque são duas pessoas que se fundem, né, Sim, para essa integralidade que é você, meu amigo, uma pessoa muito sim. especial. Quem é o Darlan e quem é o Tata Darlan? Darlan, eu sou formado na academia em filosofia, em psicologia, tenho atuação como mestre, doutor e pós-doutor, e efetivamente já tenho um trabalho, né, dentro da área da psicologia, no campo da psicopatologia, que é a área minha de atuação profissional, e efetivamente focado no acompanhamento, aconselhamento durante casos de violência. Essa é a minha atuação E você do trabalha Darlan. no governo também, né, Também. várias partes aí de Também secretarias, é. defendendo também o povo LGBT. Sim, sim. Eu trabalho antes da dinâmica do atendimento a vítimas de violência, né, homens e mulheres vítimas de violência, do público LGBTQIAPN+, que eu faço o acompanhamento das violações que eles sofrem, e aí também o aconselhamento e acompanhamento psicológico das vítimas de violência. E o Tata Darlan, como foi que ele nasceu? Pois é, o Tata Darlan nasce dentro do culto Molocô há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás eu nasço dentro do culto Molocô, aqui em Fortaleza, tomo minhas obrigações, passei um tempo grande, mais como pesquisador do culto Molocô do que mesmo como o papel do sacerdócio. O sacerdócio para mim ele é muito recente, só vou fazer agora 2 anos efetivamente do sacerdócio, mas na dinâmica mesmo do culto Molocô, de pesquisar, de trazer ênfase às evidências do que é o Molocô e sua história, vão aí já quase 7 anos de extrema pesquisa. São 15 anos de minha vida que eu me dedico, que eu me lanço e que eu me abandono para poder vivenciar a experiência do que é o culto ao Molocô. Para quem não conhece essa religião e não conhece essa vertente, você como pesquisador, como homem da ciência, da psicologia, aonde você, consegue ver esse ponto de convergência entre a ciência da psicologia, da psicopatologia? Um abraço para o Dalga Larrondo, que Sim. chegou até aí, não passou por ele, cortou caminho, né. Em que momento esses 2 saberes, digamos assim, se encontram? Bom, pragmaticamente pensando que não existe uma distorção entre a prática das religiões de matriz africana e também a ciência da psicologia, né, são ênfases intersetoriais, né, e que se intercruzam cotidianamente. A experiência da prática psicológica como uma evidência do conhecimento e também da busca do autoconhecimento, porque a ênfase do que a dinâmica da psicologia mas também o entrelaçamento do que a religião afro e o que a ancestralidade compreende, porque se eu quero entender minha ancestralidade, eu estou vivenciando uma experiência do entendimento do eu. Partindo desse pressuposto, eu consigo juntar e entender que tanto a religiosidade de matriz africana, quanto as práticas de psicologia, elas se intercruzam e se colocam numa condição de desenvolver melhor os conceitos humanos. Porque eu entender subjetividade e entender o conceito de alma, espírito, a partir de uma perspectiva religiosa, mas também compreender a partir do conceito de psique, eu vou ter uma reconexão com a dinâmica da minha vida. Então, para além de, é uma aproximação efetiva do autoconhecimento, é uma junção, uma soma. Darlan, e muita gente aí está do outro lado perguntando o que é o Homolocô. Inclusive estão falando comigo aqui agora, mandando mensagem: "Olha, pergunta a ele o que é o Homolocô". Bom, o Momolocô ele é uma religião iniciática evidenciada nas práticas ou aos orixás ou aos inquis. Temos 2 tradições, uma tradição ao povo iorubá e uma tradição ao povo,
Banto, onde se cultua os inquis. Esse é o berço do Molocô. Nós somos uma religião que perpassa esse processo iniciático a essas tradições. Eu venho de uma tradição efetiva de iniciação ao orixá, que eu sou iniciado para o orixá Oxóssi. Nasce o Omolocô mais efetivamente dentro do Brasil, na região do Rio de Janeiro, mas ela é advinda da prática, né, do culto africano, do berço banto, trazido pelos nossos primórdios efetivamente no Rio de Janeiro. Onde há um intercruzamento da macumba carioca, que é o grande berço de muita coisa, que o que a gente chama de terreiro hoje, as construções de terreiro, tem a ênfase dentro da macumba carioca, mas esse intercruzamento da macumba carioca cria-se a figura, né, unânime de Tata Tancredo da Silva. Esse sim, né, que desenvolve a partir da própria experiência dele, o que é estruturado hoje chamado de Omolocô. E a palavra em si, Omolocô, né, é uma palavra banto, que é a junção de 2 palavras, homo, filhos, louco, ou filhos de Iroko ou do orixá Okô. Tem uma grande distinção nessa experiência, mas sempre é os filhos da gameleira. E é essa grande árvore que representa para todas as tradições, seja o povo banto, seja o povo nagô, sejam as culturas, aos voduns, a grande árvore da gameleira é o que representa. Então o povo Molocô é isso, é uma tradição. Há muito interseccionamento ainda de ausência, né, de uma compreensão das pessoas dessa dinâmica, que ainda tem um enfeite de achar que nós somos uma umbanda, e nós não somos umbanda, porque somos uma religião iniciática. Mas é Umbanda, Candomblé ou nada disso? Nada disso, porque o candomblé é uma religião, né, o candomblé é uma religião com as suas bases, cada uma dentro dela, o candomblé, seja o queto, o Angola, a tradição jeju, o candomblé é uma grande árvore. Né, vinda de África, no processo diaspórico, como o Homolocô vem junto também, dentro desse processo diaspórico. Porém, o Homolocô se perde lá atrás. O Candomblé ele consegue se estruturar no Brasil com com um berçamento tanto na Bahia quanto no Rio de Janeiro. Mas essas 2 estruturas, né, do Candomblé, ela tem uma identidade própria. O Homolocô também tem sua identidade completamente distinta do Candomblé. E tampouco Umbanda. Nós não somos Umbanda, porque a Umbanda, ela nasce lá atrás, nem é chamada de Umbanda, ela começa na macumba carioca, ela vai ter outras manifestações. Entendi. Gostei do diaspórico, vivendo e aprendendo. Darlan, como que a pessoa chega no Homolocô? É um chamado? É uma intuição? O que que é? Você conhece a religião e se aproxima? Ou é o contrário, é ela que te chama? Não exi nada na vida da gente ela é chamada, eu não acredito, eu acredito que você se apaixona por aquilo que você se aproxima. Então tem que ter um entrelaçamento, eu só posso gostar de algo que eu conheço, é impossível gostar daquilo que eu não conheço. Então, de alguma forma a religião, ela vai se encontrar, seja qualquer manifestação. A aproximação com o culto ao Molocô vai ser a partir da própria experiência de vida que a pessoa vai compreendendo que certas condições dentro da religião de matriz africana não vão ser aquilo que a pessoa busca. Ela compreende que dentro do berço das práticas do Homolocô vão trazer para elas. Como vai ter pessoas que não vão dar conta das práticas do Homolocô e vão buscar o culto tradicional, outras pessoas que vão deixar de ir para o culto tradicional, vão para o candomblé ou passar a ser a qualquer nenhuma outra situação, vão para o tambor de mina. Então, existem muitas questões relacionadas do desejo. Então, a grande, questão que hoje o ser humano ele busca. A gente sabe que existe uma sede social sobre o autoconhecimento e a experiência da religião, seja ela de matriz africana ou não. Mas efetivamente isso tem que se passar por uma forma de entrelaçamento, né, e se não houver um apaixonamento e a experiência mais pragmática, ter tesão, desejo de mudança. Eu acredito que não existe nenhum tipo de construção, seja até na academia, se eu for trabalhar um tema, se eu não tiver apaixonado por aquilo, eu não vou conseguir nunca me construir, nunca vou me relacionar com ela. Então passa por isso. E, Darlan, e as pessoas que procuram o Molocô, ela procurou o Molocô por conta de quê? Olha, normalmente, como qualquer outra religião, todo mundo, acho que dos 90% das pessoas que eu já acolhi, efetivamente buscam por dor. Qualquer religião. Nunca chegou uma pessoa: "Eu sou apaixonado pelo Molocô, quero me iniciar".
Isso sempre é o final da página do livro. Sempre começa pelo: "Eu estou sofrendo, eu estou buscando uma solução". Muito dificilmente a pessoa já busca: "Ah, eu vim aqui porque eu quero me iniciar no orixá". Não, ela busca porque há algum processo em sua vida, efetivamente está em processo de construção. Então, há essa necessidade individual, aonde a pessoa acaba vivenciando certas dores e chega na religião. E quando encontra o Homolocô, ela vai encontrar diversas manifestações de resposta. Seja através do oráculo, seja através da manifestação de orixá na vida da pessoa e também no ato da incorporação, né, do orixá, mas o orixá não dá consulta, então existem meios dentro do elemento efetivo, né, que vai fazer com que ela entenda que o caminho dela é o orixá. E aí é por aí que a pessoa vai chegando, como sempre. O começo da página um é a dor, no meio vai aliviando, até descobrir que aquele ali é o meu lugar. Foi assim, eu entrei de uma forma menos supetão, mas E como foi essa sua entrada no Molucco? a minha entrada no Molocô é mais engraçado que a minha própria vida toda, porque efetivamente eu nunca quis ir na macumba. Católico, casado, tinha uma mulher, né, na época. Eu era casado, tinha esposa, toda uma vida louca. Trabalhava na Cruz Vermelha, aqui em Fortaleza, eu era assessor do presidente da Cruz Vermelha, Mário Rez Leão, falecido, e o Leão frequentava o terreiro de Mãe Valdívia, né, no bairro da Piedade, que é um terreiro de Omolocô, aqui de Fortaleza. E aí, certa vez o Leão olhou para mim e disse assim: "Olha, eu preciso ir", muito já ele já era uma pessoa bem debilitada de saúde, "eu preciso ir num local, quero que você me leve". Eu era assessor dele, era pago, eu tinha que estar com ele, né. Então fui. Cheguei no local, quando eu vi era um terreiro de macumba. Católico, membro da Renovação Carismática e com tudo aquilo Eu que é tenho que agradecer muito a ele, né? não, ele para mim foi o meu ancestral vivo que me trouxe ao conhecimento. E aí fui para o terreiro, fiquei com ódio naquele primeiro dia, não entrei porque quando eu vi era Exu, era um negócio estranho, era uma demonização para mim naquela época, por ser muito católico, que eu assombrei com aquilo. E aos poucos, aí a página maior da vida foi fazendo eu me conectar, quando o Leão perto de falecer ele teve um infarto, e ele disse que tinha um presente para dar para Papai Joaquim, que era a entidade Preto Velho de Mãe Valdívia, e que ele não podia levar, que eu tinha que levar. E eu, com muito ódio no coração naquela época, fui forçado a levar o presente para Papai Joaquim na festa dos Pretos Velhos, na casa de minha falecida mãe Valdívia, né. E aí, quando chego lá, me deparo com ela, porque toda vez que eu ia, eu ficava do lado de fora, o terreiro tem uma estrutura externa e eu ficava sempre do lado de fora. E eu me deparo já com ela incorporada, muitos pretos velhos, que na época eu não entendia nada daquilo, para mim aquilo era algo assustador, aquele período. E aí eu fui dar o presente e aí recebi um convite do preto velho para vir num final de semana na casa. Fui nesse final de semana na casa, houve-se um ato lá, eu lembro que eu acordei depois. Então foram muitas coisas e a partir daí mudou muitas coisas. Me separei da minha mulher, me casei com um homem, aí a vida foi só É, alegria. só mudanças. Aqui eu fiquei agora numa dúvida. Na fala anterior você disse que, eh, a gente não pode se apaixonar por algo que não conhece. Sim, E agora você falou que foi para algo que você não conhecia. sim. E houve um evento e você apagou e acordou outra pessoa. É, houve um processo e um ato litúrgico e naquele momento aconteceu algo que mesmo assim eu não rejeitei, renunciei, porque ali naquele ato litúrgico a minha ancestralidade me respondeu. Porque a gente que está dentro do berço da religião, a gente acredita que quando a gente incorpora, dá corpo a uma entidade, eu estou dando corpo a uma ancestralidade minha. E naquele ato desse dia que eu fui, uma ancestralidade minha se manifestou em alguma forma em mim. Organizada, desorganizada, isso não é o que importa para aquele momento. E aí, a partir dessa página, foi que começou a página um do livro da vida do Darlan Molucco. Mas não houve um apaixonamento na hora, não. Ao contrário, havia muita repulsa. Eu lhe garanto. É, Tata Darlan, e
o Molocô, né, a gente falou de Umbanda, falou de Candomblé, Sim. né, mas, assim, tecnicamente, qual é a diferença entre Umbanda e Candomblé e o Molocô? O que é que o Molocô difere das 2? Primeiro, o Homolocô, ele é uma religião tão iniciática como o Candomblé, então isso é o que converge, primeiro ponto, né. A iniciação do Homolocô ao orixá ou ao inquice é o mesmo fato. O que que diverge o Homolocô? A liturgia de agregação entre cultos. Claro que de modos separados, em momentos distintos, nós cultuamos orixás ou inquices no momento específico e também cultuamos entidades, que por exemplo, eu sou iniciado no culto Homolocô, mas também sou iniciado no culto da Jurema Sagrada, a qual eu tenho o meu caboclo, a qual eu tenho o meu mestre, a qual eu tenho a minha senhora mestra, e que eu tenho as outras manifestações. O que agrega no Homolocô é essa junção simbólica entre esses 2 cultos dentro do mesmo espaço em momentos distintos. Não tudo entrelaçado, que isso aí é confusão na cabeça de quem cria. É de uma forma muito pragmática, porque não tem como estar o orixá e um preto velho na mesma hora, isso aí é esquizofrenia completa, né, porque são energias completamente manifestadas distintas e que não tem fundamento de entrelaçamento. O que acontece efetivo é que nós temos o culto ao orixá, o culto ao caboclo, ao preto velho e ao culto aos senhores e senhoras mestras, às crianças, os erês, né, e aí vai toda a manifestação da influência, principalmente aqui no Ceará, porque a gente tem influência do catimbó cearense. O E catimbó cearense tem uma identidade muito particular. A gente trabalha com entidades que no sul nem existem. Não é porque não existem, é porque eles não conhecem, nem porque eles não se manifestaram lá, mas é porque elas se interagem melhor com a energia é, construída na nossa região. quando eu cheguei em São Paulo, que fui fazer uma festa lá, abrir a casa de quimbanda de uma filha que a gente tem lá, e me manifestei com a entidade chamada Nego Gesso. Aí todo mundo: "Rapaz, que entidade linda e tal", nunca tinha ouvido falar nesse Nego Gesso. Eu digo: "Pô, aqui lá no Nordeste ele é muito conhecido". Cultuado. E é essas manifestações. E o Homolocô ele perpassa por esse entrelaçamento dessas distinções. A Umbanda e outra coisa, existem elementos muito ritualísticos, aonde o processo de ritualização, né, com o uso de elementos sagrados, como o uso do egé, o uso da sacralização de animais, que a Umbanda não tem. Então a Umbanda ela rompe com esse pensamento, principalmente a Umbanda zelista, né, que traz esse pensamento, existe aí umas umbandas modernas que o povo foi criando no rolo da vida, para poder sacralizar para Exu, para poder sacralizar para preto velho, caboclo, mas isso não é o que evidencia a base do que é chamada do que foi evidenciado em Zélio Fernandinho de Moraes, que é essa estruturação. Claro que eu sou totalmente desconecto desse elemento, porque Zélio ele só fez dar uma forma. E aí essas práticas de Umbanda são, de alguma forma, distante daquilo. E o S Molocô tem sido só entidade. só como uma curiosidade, Tata Darlan, eu vi alguns estudos, né, que a questão do vestir branco no réveillon teria sido criado pelo Tata Tancredo, Sim. lá no Rio de Janeiro. Como foi isso? Bom, vamos lá. Quem é Tata Tancredo da Silva Pinto, né, nascido em Virou mundial, né, vestir branco, sim, ir para o mar, né, saudar jogar flores. jogar flores. Bom, o Tata Tancredo era um homem negro, nascido na região do Cantagalo, no Rio de Janeiro, nasce em 1905, falece em 1978. E Tancredo, ele começa um movimento na região do Rio de Janeiro do fortalecimento das práticas de terreiro. Tancredo vai ser o primeiro homem preto a conseguir reunir no estádio do Maracanã 182.000 pessoas, juntando a população dava interna e a parte externa na grande festa dos pretos velhos, com a presença da Mãe Senhora. A partir disso, começa a se ter uma estruturação do que é as práticas de terreiro, e Tancredo começa a evidenciar essa defesa sobre para garantir os terreiros, as práticas, as manifestações, o direito ao culto, e a partir daí o Tancredo começa a ocupar os espaços. Nessa ocupação dos espaços começa até a festa de Iemanjá no dia 31 de dezembro, aonde ele vai fazer essa, festa para Iemanjá na orla de Copacabana, convida todos os terreiros no dia 31
para louvar a Senhora das Águas. Isso acabou concomitantemente sendo a data da virada do ano, e a população do Rio de Janeiro começou a ocupar o espaço durante o mesmo evento que acontecia no Rio. Como também Vestindo branco e jogando flores. vestindo branco e, consequentemente, usando flores por conta da Senhora das Águas do Mar, né, que é celebrada e cultuada de uma forma sincrética no Brasil E como Iemanjá. quer dizer que todo mundo hoje veste branco e não sabe por quê, no dia do réveillon. E além disso, se existem muitas questões hoje de prática, cristã, de a gente ir num templo, de vestir no dia 13 de maio, se celebra a figura de para os Nossa católicos, Senhora Nossa Senhora de Fátima. de Fátima, a evidência de nossa de que muito antes, porque o branco mesmo vem do processo muçulmânico no Brasil. O processo muçulmânico no Brasil foi que, evidentemente, através do culto a Alá, que nas sexta-feiras eles também cultuam Alá e vestem uma indumentária branca, é que começou a se ter essa conexão direta com a história. Então, a figura de Tancredo é extremamente estrutural, porque ele é o cara, um homem semi-analfabeto, 16 livros escritos, mesmo Sem ChatGPT, que não sem tinha na chat época. GPT à época, né, numa década onde a perseguição do Estado, né, entre a década de 60, né, a partir do golpe militar, e até a década de 70, quando há uma perseguição, Tancredo é um homem que busca meios estruturais, criando a Congregação Espírita de Umbanda, que é a CEUB, que é uma entidade que ainda hoje existe no Rio de Janeiro, para proteger e garantir, aos terreiros que têm espaço. O Tancredo era tão esperto que ele nunca colocava pessoas de terreiro para coordenar esses espaços. Ele chamava algum militar que era de terreiro para presidir essas entidades. Então, sempre havia um militar que garantia de alguma forma o fortalecimento da proteção dos terreiros, para poder assim construir uma dinâmica. E Tancredo para a gente é o grande farol, né? Se eu sou grato é porque eu sou bisneto dele e tenho muito entusiasmo de poder vivenciar essa árvore do Cutomolocô, que essa joia, foi desenhada por ele. Foi a figura de Tata Tancredo que tem uma representatividade aonde essa joia representa que a gente é eterno Yaô. Eu recebi o cargo de sacerdote, mas eu sou Yaô. Eu não posso esquecer disso. Eu sempre estou em processo de iniciação. Só para registro aqui, você falou em anos 60, 70, ditadura militar, golpe, e falou bastante em Tancredo. Só para que não se crie uma confusão com Tancredo de Almeida Neves, dá o nome completo do seu Tancredo, Tancredo da Silva Pinto. para não confundir com o Não, é ex-político. Tata Tancredo da Silva Pinto, é. Tá bom. Mais uma aqui, para que não haja confusão ou para fazer essa separação. Você é uma referência na sua área de atuação profissional, dentro da psicologia, doutorado, pós-doutorado, e uma referência também na sua área espiritual. Eh, algum momento há uma confluência, por exemplo, quando você está atuando como pessoa física, a espiritualidade entra junto ali no seu atendimento pessoal e vice-versa? Eu sou de abordagem gestalterapêutica, né. E a Gestalt, ela me permite olhar o homem a partir de uma luz, tríade, onde é o eu, o aqui e o espaço. Essa tríade faz com que eu compreenda. Claro que eu não vou negar a você que a isenção do psicólogo me força sim a ter um espaço religioso, porque eu atendo pessoas evangélicas, né, Ateias? eu atendo pessoas éticas, então, para além disso, a figura ética que me obriga a usar esse papel. E em outros momentos, como sacerdote, eu trago elementos sim da psicologia, mas da figura, o psicólogo, tanto é que eu separo muito claramente vou até dizer, esses personagens de uma forma muito mítica, né, para que de alguma forma entendam que essa dinâmica ela precisa ser fortalecida. Então, para mim, são momentos totalmente, que eu me excuso, porque eu atendo até pastor evangélico, então Axé. Quem quiser saber mais, conhecer mais seu trabalho, os seus trabalhos, qual contato você deixa, quais redes? Bom, vocês estão vendo aí, tem o Instagram do Homolocô Ceará, vocês podem estar seguindo, acompanhando o nosso trabalho contínuo.
Tem as redes sociais, TikTok, YouTube, tem o nosso canal, que a gente também já faz um trabalho de resgate da memória, com entrevista com inúmeros sacerdotes só de Omolocô, porque meu público, meu foco, meu desejo, minha alma é trabalhar o tema memorial do Omolocô, porque é minha vida. Eu defendo minha prática, ela é meu sangue, ela é minha ancestralidade. A ela eu devo quem eu sou hoje. De minha parte, muito grato pela sua presença, aprendi bastante aqui, assunto para mim praticamente inédito, desde o nome Homolocô, eu tinha ouvido uma única vez do próprio Paulo comentando isso sobre com outra pessoa, não sabia, não tinha esses detalhes, então imagino quem está vendo também em casa aprender um pouco mais. Paulo, quer encerrar? É um prazer, Darlan, estar aqui com você e que o Homolocô possa ajudar muitas pessoas. Então ficou aí o Instagram do Tata Darlan para a gente poder acompanhar mais a página Homolocô Ceará, que é onde ele distribui, tem essa marca, né, já registrada, né, na história dele, tá entendendo? Como um historiador, como pesquisador. Foi um prazer de receber aqui, meu Prazer irmão. todo meu. Daqui a pouco a gente volta. Vim apresentar hoje a EAEB, a Entidade Estudantil de Apoio Estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOR. Casqueiro, qual é essa nova parceria da TV União, da Rede Multi de Comunicação com a EAEB? A EAEB faz sua carteira da meia cultural. Lá você vai poder pagar a meia no teatro, no cinema, no show, no estádio de futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural. Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. Estamos de volta! Segundo bloco do nosso programa aí, ó. Falamos da parte espiritual, agora vamos falar da parte física. Lembra lá que eu falei no começo? Cuida bem do seu corpo, afinal você mora nele. Então, Paulo, a gente vai chamar quem? Vamos chamar ela que é especialista no equilíbrio da sua saúde através do condicionamento físico. A nossa grande personal, Rayane Magna. Seja bem-vindo, Rayane. Opa, É, obrigada. Tudo Prazer bom? grande lhe receber aqui. Sente-se Igualmente. aqui no... tudo bom, minha Tudo querida? bem? Vamos nessa. Aí, vamos bater aquele papo. Ai, prazerzão te receber aqui. Prazer é meu ter sido convidada. Minha personal favorita. Vamos falar aqui sobre cuidar do corpo. Eu sou um psicólogo, neurocientista, falo bastante sobre cuidar da mente. Só que corpo e mente fazem parte de um mesmo sistema. Se cuidar muito de um e largar o outro, não adianta muita coisa. Então vamos falar sobre cuidar do corpo. A gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, a postura da mulher. Ela senta assim, a coluna ereta, mente quieta e um coração tranquilo. Oh, É o trio, né? É o trio é o do, trio, combinação. é isso aí. Como ela é minha convidada, Paulo, comece você a entrevistá-la. Seja bem-vinda, né, Rayane? E a Obrigada. primeira coisa que remete a todos nós, a curiosidade de querer saber quem é a Rayane, né? E como ela chegou a se desenvolver, a trabalhar com o que ela trabalha hoje, que é o ramo da educação física, né? Da mudança de corpo, de vida, de saúde. Sim. Bom, sou personal atualmente, né? Há um tempinho já. Sou formada há mais de 10 anos, que o tempo passa bem rápido. Sempre gostei de práticas de exercícios físicos, sempre gostei de esportes, sempre. Então, assim, eu tive uma... Era um sonho meu ser atleta. Acabou que eu vim, através da educação física, ajudar os atletas. Aí. Mas você é atleta de que área que você gostava? Eu gostaria de ter sido atleta do futsal, do vôlei, enfim, natação também era uma paixão. E aí, devido à educação física, eu me trouxe, né, nesse papel de personal e ajudo bastante atletas com reabilitação funcional hoje. Eu atuo mais nessa área de reabilitação funcional. Vamos traduzir isso aqui para o português bem popular. O que é uma reabilitação funcional?
Reabilitação funcional. Nós, né, temos as funções do corpo, as articulações, elas precisam estar em movimento. A vida, ela tem movimento, né? Então, se por acaso você não pratica, quando você está sedentário, etc e tal, você fica sem as suas funções fluidas e acabam trazendo lesões e etc e tal. Ou, se você exagera, Uhum. também acaba que essas funções vão sendo sobrecarregadas e podem causar lesões. Então eu faço o quê? Eu devolvo, junto com o aluno, obviamente, eu preciso da parceria dele, do atleta também, eu devolvo essa funcionalidade para o seu gestual do esporte, para a sua qualidade de vida, para as suas funções diárias, simplesmente um trabalho. A pessoa que hoje, né, está tendo muito trabalho home office, muito tempo sentado, uma postura que talvez não existe aquela postura errada, mas você acaba ficando numa postura inadequada, sobrecarregando mais ainda algumas articulações, fazendo com que seu corpo não tenha a capacidade física de suportar aquela carga naquela devida postura. Então, o exercício, ele traz isso para você. Ele traz essa qualidade de movimento, essa qualidade, essa condição física mesmo da demanda que você joga para ele, seja o que você esteja fazendo. Apenas no seu trabalho, ou num esporte, ou um esporte amador, né? Tá na moda agora a corrida, por exemplo. Então, assim, será se seu corpo é capaz de calçar o tênis e correr na beira-mar? A gente tem que avaliar. Avaliar como? O exercício ele vai trazer movimentos gestuais para aquele esporte, para que você tenha capacidade física para o esporte que você deseja, ou até mesmo para o seu trabalho. Ah, mas eu só gosto de praticar exercício mesmo para qualidade de vida e envelhecer com qualidade, ter as minhas funções em dia quando eu chegar lá na minha terceira idade. E não precisar depender de ninguém, por exemplo. Também é um objetivo. E um dos eu acho que é um dos principais, deveria ser um dos principais. Paulo É, quer perguntar. eu até olho assim para mim, né? E eu digo que eu preciso de uma reabilitação funcional, realmente, porque eu sou aquele cara que pratica atividade física, né? Entra com o personal e tudo, aí viaja, aí já perde o ritmo, aí já não vai mais, né? Ou seja, aquele que começa a academia e não consegue terminar. Me dê uma dica, Rayane, para pessoas como eu que querem, ter um estilo de vida, mudar esse estilo de vida, mas geralmente o que é que acontece? A gente fica dolorido, fica isso, aquilo, aí no outro dia incomoda no trabalho, mas como é que a gente faz para mudar isso? Exatamente, tendo disciplina. Mesmo viajando, né, eu trabalho com consultoria online também, que está tendo vários alunos de outros lugares, outros países inclusive, que faz com que muitos dizem para mim, Rayane, eu vou viajar próximo mês, vou passar uma semana fora. E como eu já lido com pessoas que já têm lesão ou tá saindo desse processo de lesão, olha, vou passar 20 minutos de exercício para você fazer. Não precisa ser todo dia, mas pelo menos para não perder o ritmo, para quando você não voltar ao ritmo que você vinha, não ter consequências, né? E você continuar nesse hábito. Eu vivo sofrendo essas consequências, viu, Rayane? Aí como é que a gente faz para ter essa disciplina? Ela nasce da gente, ela pode ser aprendida, como é que dá uma dica, né, pra gente aí que quer Ter essa ter disciplina, essa né? disciplina? É realmente o hábito mesmo de seguir. Fazer o que tem que ser feito, por exemplo, né? Ter exercícios prazerosos, né? Muita gente pensa que a musculação é a única opção que tem. Lógico que ela vai lhe ajudar bastante. Mas existem exercícios funcionais que você pode estar fazendo no entorno da sua casa, por exemplo, para que você não perca esse hábito, se caso você seja aquela pessoa que tem a rotina muito de viajar, por exemplo, ou que não tem esse tempo para ir à academia. Então, é realmente ter a disciplina, um compromisso com você mesmo. Eu entendo que tudo parte de objetivo, né? Eu gosto da frase: "Quem tem um bom pra quê, encontra um como". Isso, Então eu tô fora do meu domicílio, não tenho acesso à minha academia. Mas você pode fazer caminhada, você pode fazer alongamento, você pode fazer como é que você chama a aqui? flexão de braço, Flex apoio de frente, apoio de né? frente, né. Flexão de braço, abdominal, você pode usar móveis, utensílios, coisas que você tem em casa, você pode levar com você uma corda para pular, você pode ter uma bolinha de borracha para você fazer Isso. pressão, enfim. Quem quer dar um jeito, arranja um jeito, quem não quer arranja uma desculpa, né. Exatamente. Então, já chama, né, motivação, você precisa ter um motivo. Para que que eu vou ter esse motivo? Para, sei lá,
você vai ter o seu objetivo. Preciso ter qualidade de vida para simplesmente trabalhar em home office. Preciso ter qualidade de vida para poder lidar com os meus filhos. Enfim, existem. E a dor incomoda. Então, não deixe a dor tomar de conta do seu corpo. Você é responsável por ele. Eu vi um vídeo que eu achei muito didático. É a tela dividida em meio assim, né? E mostrando uma senhora. Então ela faz agachamento na academia. Ela faz o agachamento. Aí no outro metade do vídeo tá dizendo, pra quê? Aí mostra ela no dia a dia pegando Sim, as compras no chão. Aí mostra ela fazendo levantamento aqui, aí ela botando as compras no armário, ela pegando um netinho. Então, eu acho que eu gostei muito da ideia desse vídeo, porque ele te dá um pra quê. exatamente. Pô, vou ficar fazendo isso aqui pra quê? Isso é a tal É funcionalidade. isso. Você Func ser é funcional isso. para você mesmo. E o exercício, ele está totalmente interligado a E isso. a vida moderna, ela tá fazendo ela traz muita funcionalidade no sentido prático, muita coisa útil, mas ao mesmo tempo tá deixando a gente sentado, deitado. Tô com fome, eu peço a comida pelo celular. Tudo, né? Ainda fico puto que eu tenho que descer até a portaria do prédio para receber. O Ainda que tem que que chatear. custava trazer até a porta? Antigamente levava, né. Aí eu como aquela comida que não sei nem quem fez, quando fez, com que energia colocou aquilo, enfim, quais são os ingredientes do treino, enfim. Como aquilo, assistindo alguma coisa, só mudo de canal apertando um botão. Deitado 8 horas, levanto, sento para tomar café, levanto, sento para ir no carro até o trabalho, chego no trabalho, sento, trabalho até a hora do almoço, levanto, vou até o refeitório, sento, almoço, volto, sento, trabalho até o fim de tarde, vou entro no meu carro, volto para casa, sento, fico vendo TV. E eu falo que quem construiu o corpo humano o fez ao som de break dance. Para isso colocou tanta dobradiça. Sim, E elas têm que se não usa, é igual ao seu móvel na sua casa, você não usa aquele exatamente. contrai Enferrujado, né? fica É, endurece, né. endurece, enferruja. E aí? E aí você que tem que trazer essa graxa para as suas articulações. Como? Através do exercício. Então, não tem desculpa, no sentido de que todos nós, sem exceção, precisa ter movimento no corpo, porque ele foi feito para movimentar. Se não tem movimento, não tem vida. Então, o exercício ele lhe traz esses benefícios, não só físico, mas também como mental, né? Ele traz vários hormônios do bem aí, que faz você ter essa sensação de prazer, esse autocuidado, que é uma sensação única, aquela leveza de você começar o dia ou terminar o dia com exercício, se cuidando. E acho que é um dos prazeres que você pode se dar. Rayane, e a reabilitação funcional, o que é que ela tem a ver com a fisioterapia? São Tudo. diferentes ou São a são convergentes? fisioterapia com o exercício físico, elas são bem ligadas, né? Existe um momento que o fisioterapeuta ele tem que intervir, obviamente, dependendo do grau da sua lesão, dependendo do grau da sua dor, o fisioterapeuta ele vai intervir com as suas técnicas que, inclusive, os fisios já estão trazendo exercícios, e que bom, na reabilitação. Porque o remédio da gente é o movimento. Como é que eu vou tratar um ser humano que nasceu para se movimentar? Somente, lógico que existe seu tratamento, sua fase passiva da reabilitação, obviamente existe esse momento também, dependendo de cada pessoa e do grau da lesão, enfim, mas ela precisa dar função para aquela articulação que foi lesionada. Como? Através do movimento. E aí, dependendo desse processo, depois de uma alta, por exemplo, dependendo do grau da lesão, vai para o processo de fortalecimento. Aí daí eu entro. Eu entro com o quê? Com planejamento de fortalecimento estratégico para a lesão, do qual você sofreu ou do qual você está sentindo. Muitas vezes você está sentindo uma dor, um incômodo, você fez os exercícios estratégicos, com responsabilidade, claro, para poder lidar e tirar essa dor através do movimento. Aí você falou bastante, é importantíssimo, sobre, consertar o que já estragou. Vamos falar um pouquinho de prevenir aqui, para que não estrague. Quais são as dicas práticas para quem está assistindo aí e falou: "Ah, mas ela está falando de dor, eu não tenho dor. Está falando de mobilidade, eu tenho mobilidade. Eu tenho força". Como é que essa pessoa privilegiada faz para manter É isso? privilegiada, que É, bom, que né? bom. Bem, é importante que a gente tenha uma autoconsciência corporal, né? Acho que é o primeiro ponto. Geralmente as pessoas acabam achando, não tenho dor não, é só uma fisgada que está me dando aqui. Dormir de mau jeito. Dormir de mal, culpa do travesseiro, vou Isso. trocar o travesseiro.
vou trocar a cama, mas nunca cria o hábito de vou para Nunca troca o hábito. o exercício, né? Tá, seu remédio é o exercício. Então, assim, que bom que essa pessoa privilegiada que nós estamos ressaltando aqui não tenha nenhuma dor. Ela pode prevenir sem exageros, sem exceder cargas, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam que a carga ela é que vai lhe dar resultado e nem sempre é. Geralmente são mais as técnicas do movimento que você dá para o seu corpo, você ter essa consciência corporal para realizar os movimentos. Então, se você percebe o seu corpo fazendo um agachamento e está sentindo que esse agachamento, esse movimento está sendo fluido, ok. E vou progredindo com consciência nessas cargas. Então, a prevenção, ela anda aí. E, Rayane, quem tem hérnia de disco, essas questões assim mais problemáticas, eles conseguem fazer reabilitação? Conseguem, devem, né? Devem. Hoje existem várias pessoas com hérnia de discos que estão correndo, por exemplo, E né? quais são assim os tipos de lesões que mais te procuram? Pessoas Joelho. com joelho. Eu acho que é porque eu falo muito nas minhas redes sociais, né, sobre o joelho, e o joelho ele sofre uma sobrecarga sobre a gravidade, sobre os movimentos, e a gente sempre está utilizando o joelho para tudo, né? Seja na corrida, seja na musculação, enfim. Então ele sofre essa sobrecarga e muitas vezes ele fica sobrecarregado, muito tempo sentado, mantendo aquela compressão na articulação, e aí acaba sendo um alvo muito significativo que veio para mim, né, nesses últimos tempos, e a gente foi lidando com exercícios que tirassem essa sobrecarga e que a pessoa conseguisse voltar ao seu objetivo secundário, por exemplo, né? A gente dá um início, um pontapé inicial de tirar essa sobrecarga do joelho, reduzir essa dor, ir nos processos, para depois a gente ir evoluindo, seja uma estética, né? Seja realmente voltar ao seu esporte, seja simplesmente ficar livre da dor e ter qualidade mesmo de movimento. Maravilha. Polêmica, vamos para a polêmica no ar aqui. Vamos lá. Eita! Hipertrofia. Repetição ou carga? Os dois. Os dois no sentido de a carga ela vai ser gradativa, né? Eu sou muito da questão da lesão. Então, assim, a carga para mim, ela faz parte, mas ela é progressiva. Então, quando se quer hipertrofia, alguns estudos falam que é mais a repetição ali entre 8 e 12 8 e 12. repetições, né? Ou até Entre a falha. 3, 4 séries. Essa até a falha, não seria interessante essa até a falha no início do treino, porque você já sobrecarrega demais, aí entra a questão das articulações, a questão da estrutura muscular, então deixa essa falha para o final dos exercícios, né? Dependendo do seu objetivo. Para quem está olhando, falou que é falha. A minha falha é até a 2. A 2, Até né? a falha, até a falha, até onde você não consiga mais levantar aquela carga. E às vezes aquela falha sobrecarrega a articulação. Aí entra aquele papel desse cuidado que eu tenho, sabe? Sobre esse cuidado mesmo com o ser humano, no sentido de exercício bom, exercício sem dor. Já Rayane, diz uma colega minha. e dá para ficar forte e emagrecer ao mesmo tempo? Ou seja, Dá. hipertrofiar e emagrecer? Dá. Tudo também está interligado à alimentação. A alimentação também anda lado a lado do exercício físico, né? Então, você é aquilo que também você come. Então, não adianta de nada eu ir para a musculação 5 vezes na semana e indo para o McDonald's logo depois da musculação. Ou seja, eu que gosto de pizza, Então, mas ó, equilíbrio, isso, equilíbrio equilíbrio e é alternativa. Tudo fundamental, tem né? alternativa. Você pode, ô Paulo, partir para pizzas. Como é que eu vou falar? Eu tenho um tipo de alimentação, eu sou carnívoro, eu não como carboidrato. E eu como pizza, eu mesmo faço. A massa da pizza, ela pode ser de batata, ela pode ser de frango, ela pode ser de carne moída. Continua sendo pizza. Você coloca lá, faz a massa, depois passa o seu molhinho, passa o seu queijinho, é pizza, é igual. O problema que eu vejo é no carboidrato refinado. Isso aí faz lá a musculação e eu mereço, final do dia, né? Mas Eu por quê? mereço. Esse merecimento, às vezes, acaba entrando no prejuízo, né? Castilho, mas por que que os maiores pecados, né, que são os melhores, né? A gula, a preguiça, né? Que vai tudo de encontro a saúde, o bem-estar, né? Se a gente entender que o nosso corpo ele nasceu, podemos dizer assim, para economizar energia, Isso, né? Lá isso, atrás, nos isso. estudos, nasceu para e a gente alimentar isso não vai ser o ideal, Não. porque as consequências vão chegar.
O corpo não foi feito para isso. O ser humano, quando ele nasce, esse bichinho aqui, ó, que cada um tem dentro da cabeça, ele tem uma programação que é viver para sempre. Então ele faz isso de 2 maneiras. Maneira um, antecipando o perigo. Isso aqui pode dar errado, então eu não vou fazer. Aquilo ali, uma é essa. E a outra é falando como é que eu posso ficar nutrido e fazer o menor esforço possível. Então o cérebro em si, ele é preguiçoso. Eu preciso, como a gente já falou aqui da motivação, dar um motivo para ele se mexer, porque ele não quer. Ele fala: "Não, não preciso mexer". Precisa. Não mexer também vai levar a uma morte. E esses prazeres que o Paulo colocou aqui, os pecados A capitais e tal, gula, né? é, A a gula, a co preguiça. a cobiça, enfim, Preguiça. a preguiça é a melhor delas, porque ela impede você de cometer os outros pecados. Você fica Você fica parado ali, isso. né? Se for para pecar, pegue pela preguiça. Você fala: "Ah, comer é bom, mas ai, tem Fica com que". preguiça ali de Isso, descer para pegar. isso. Então, seja um preguiçoso profissional. Eh, a vida é cheia de prazeres, né. Nós temos os prazeres hedonísticos, os prazeres imediatos. Nosso cérebro aprendeu: "Eu quero agora". Pô, para fazer a pizza que o Castilho falou lá, eu vou ter que comprar não sei o quê, triturar o frango com a carne moída, fazer a se eu peço, já chega pronta, entende? Então, se eu conseguir programar o meu cérebro para prolongar esse preparo, essa espera, eu vou ter um prazer maior no final. É mais ou menos como o sexo. Se você que ainda pratica sexo, a gente chega numa idade que a nossa parte mais sexual é a memória. Tô falando por mim. Se você ainda pratica, você sabe que se você prolongar é mais legal. Então leva essa ideia para outras atividades da sua vida também. Comer é muito bom, comida é muito bom? É. Agora se você saborear, se você preparar a própria comida, se você tá conhecendo uma pessoa, já quer pegar a pessoa e levar logo pra sai com a pessoa, passeia, converse, conhece, vai Vai conquistando, né? saboreando. O exercício físico eu vejo assim também, eu procuro ir à academia todos os dias, nem sempre é possível, mas eu vou no mínimo 5 vezes por semana. O meu ideal são 7 vezes. E às vezes eu vou, quando eu vou embora, a recepcioneira fala: "Mas já?" Eu falo: "Melhor meia hora do que nada". Com certeza. Eu entro lá hoje, por exemplo, aqui, quando a gente está fazendo esse programa, aqui em Fortaleza é feriado. Cheguei na academia, eu bati o olho e falei: "Meu Deus, Fortaleza veio para academia hoje". Eu tinha uma programação, eu saí, eu fui para o transporte, eu fiquei lá no transporte, eu fiz um pouquinho de escada. Usou a estratégia para não ficar parado. Exato, porque eu parei, eu olhei e falei: "Não, vou ficar revezando fila, não vou, não gosto". Eu fiz outra coisa. Então, prolonga aquele eu quero ficar grandão logo". Então, você pode fazer isso, tem meio artificial de você fazer Tem. isso. Mas muita gente se sabota aí, né? Isso, porque Ou quer o seja, eu prazer quero o imediato. resultado Isso, eu rápido. quero É, rápido. Ó, tem Quero jeito. emagrecer rápido, vou para a balança, quero perder quilo, vou para emagrecer do melhor, aí passa o mês todinho, nada e o peso não baixa, baixa pouco. A Ó, autossabotagem é grande, eu né? tenho um exercício no meu curso de hipnose, tem um exercício de auto-hipnose que eu me lembro até hoje, estava dando aula em Belo Horizonte. Aí eu dei o exercício, falei: "Ó, isso aqui você precisa repetir por 21 dias". Aí o rapaz veio assim: "Eu posso fazer 20 uma vez num dia só?" Eu falei pra ele: "Presta atenção, se você engravidar 9 mulheres, você não vai ter um filho em 1 mês. As coisas têm o seu tempo. tem, exatamente. Começa na academia, hoje, amanhã o que você vai ter é dor, só. Talvez remorso. Ai, por que que eu peguei talvez agora, se você tem um planejamento, é a mesma coisa se você quer enriquecer, você pode enriquecer guardando dinheiro. Se você guardar dinheiro hoje, amanhã sabe quanto você tem? Quanto você guardou ontem, só. Agora você guarda de novo, de novo, de novo, aquilo vai acumulando. O exercício eu entendo a mesma coisa, você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Se é a hipertrofia que você quer, se é queima de queima calórica, como ele falou, é gradual, você precisa olhar a médio e longo prazo, senão desiste mesmo, né. Então É, a grande dica seria aquele método Kaizen que o japonês faz, que é Kaizen é maravilhoso. um um pouquinho de cada pouquinho dia. sempre, nem que seja você dar ali Um pouco 10 a cada minutinhos, isso, mas você criar aquele isso. hábito de você Ó, ir. nós trouxemos ela para entrevistar, a gente fica falando, né. Lá na academia tem lá os pesos, né, você tem um pesão de, sei lá, de 10 embaixo, 9, 8, você tem 1 quilinho assim. Você pega aquilo, um quilo e fala: "Isso aqui serve pra quê?". Então serve pra você ficar bom nele, pra você passar pro 2. Exatamente. Isso é Kaizen. Agora o nego já quer pegar o 10, É. a lesão aí. Vocês falaram um ponto muito importante, a questão mesmo de não respeitar o processo. Seja qual for ele, seja qual for seu objetivo. Quero isso para ontem. Não. Tem que respeitar o processo. Isso é responsabilidade com, com as consequências mesmo. Então, assim, o resultado ele não vai vir.
de uma hora para outra. Você vai criando hábitos de pouquinho em pouquinho. Vou começar com 2 quilos, próxima semana eu vou para 4 quilos, e assim eu vou progredindo. Tudo na vida vai ser dessa forma. Tudo foi assim, a gente se alfabetizou assim, né, com sílabas, letrinhas, vogais, né, sílabas, palavrinhas, palavras, palavrões, Exatamente, foi né. chegando. A gente rastejou, engatinhou, andou, correu. Por que na academia tem que ser tudo para ontem, É. gente? E Bom, assim serve para tudo, né, é, inclusive com a reabilitação, por é exemplo. isso. "Raiane, eu lesionei meu joelho, mas a minha hipertrofia, será que eu vou deixar de ter esse músculo e tal?" Calma, não vai deixar, mas também vai ter que parar Isso, para seguir um processo. isso. E a gente tem um acordo aqui, eu e você, e eu preciso te ajudar e você precisa me ajudar, para a gente poder entrar num ritmo e você conseguir seu objetivo atual, que é, no caso, tirar essa dor, para continuar na sua hipertrofia, enfim, no seu shape. Então, não é. Senão Eu você vai sou quebrar de novo. eu sou frequentador de academia há muitos anos, e quase todos os dias. Aí pergunta assim: "Por que que você não é grandão então, se você vai há tanto tempo?" Então, talvez não seja meu objetivo, né, gente? Exatamente, Talvez não seja meu objetivo. Ir à exatamente. academia não significa exclusivamente ficar Não, grandão, não, tá? não, Enfim, não mesmo. enfim. Pra gente ainda tão perto de encerrar, infelizmente, o tempo urge para todo mundo aqui. Fale aqui para nós, Rai, uns 3, assim, erros básicos de academia. Eu falo um aqui, você completa. É eu começar a fazer exercício e me comparar do lado ali. Pô, vou levantar 10 quilos se ela tá levantando É, 15, aí isso é ego, né? né? Principalmente se for uma mulher. É, aí a Não, mulher tá levando isso, já ô, começa, já é um erro, vou empurrar aqui 100, ela tá com já 180. Não. é, aí é um erro realmente, é bem do ego, né, então calma com esse erro aí. O segundo erro que eu pontuo aqui é entrar e simplesmente para o maquinário sem nem ter preparado o seu corpo para sobrecarregá-lo, né. Você já passou o dia sobrecarregando, exemplo sei lá, hoje bem comum, né, no trabalho Hum, remoto e tal, digital, e aí você tá nessa postura, chega lá, pega umas cargas e ainda se compara, aí isso vai só sobrecarregando mais ainda o teu corpo e daqui a pouco a conta chega, porque a conta ela ela chega. chega. Ela chega. Uhum. Pode não chegar amanhã, que também é um processo, Também é mas o ela proce vai isso, chegar. isso. Então, preparar o seu corpo, como, Raiane? Com alongamentos, com mobilidades, sim, Um aquecimentozinho básico, né, uma liberação, não subir e ficar na esteira também não, porque também não é legal. Mas você vai lá, tem um rolinho de liberação, solta essas estruturas musculares, dá um amorzinho pro seu corpo, depois você bota as cargas lá. E o terceiro, eu chutei aqui um primeiro, né, que é a comparação. Você mandou aí um segundo que é já imediato, sem nenhum preparo. Um Sim. terceiro, uma terceira. Terceiro é exagerar mesmo nas cargas. Você não ter essa condição ainda e você não respeitar esse processo e ter esse exagero das cargas, que é o ponto de E partida principal. A gente vê nos maquinários, nas academias por aí, que a galera nem tira, né? Não, Algumas pessoas, não. infelizmente, ainda É, deixa o favor de deixar as máquinas cheias de carga, talvez nem conseguiu fazer com qualidade o movimento, e aí só sobrecarrega mais é. ainda o corpo. Raiane, quando o personal, toda sessão quer aumentar o peso, Aí é. como é Aí é que porque vai? você está com condição de tá aumentar o começando com muito pouquinho. então é Será que porque tá você está começando? indo bem, você está Não, evoluindo. assim que todo, né, o personal toda vez que quer aumentar o peso, né. Eu tinha uma Paulo, personal muito parecida com ela, que eu quero mandar um abraço, a Emily Sobral, e aí eu chamava ela de Valentona, né, toda vez ela queria botar mais peso, eu de "Calma, Valente". agradeça que ela queria sempre aumentar o peso, não aumentar o preço. Ah, é, eu pensei que fosse o preço, aí então É, Não, estava o com razão peso, também. toda hora para botar mais peso, eu: "Calma, Valente". É com calma que é pra gente conseguir no outro dia não estar É, quebrado, mas também pode ser uma resistência nossa, né. também existe essa confiança com o profissional, né, que é importante, essa confiança com o profissional, e ele está sabendo ali que você tem condição talvez de aumentar aquela carga naquele dia, porque é uma avaliação diária também, é, né, porque tem é. dias que você não dorme bem, E é muito bom você ter não um consegue, personal, né, por conta disso, né, porque se não tiver um personal, a gente não você sabe como é que tá como evoluindo. equilibrar aquele movimento, aquele momento, né, e se autoavaliar. Por isso que eu sempre vou bater nessa tecla, eu sempre falo para meus alunos, eu estou aqui para ajudar vocês, a vocês solucionarem os próprios problemas de vocês físicos. Então, assim, estou dando condição que vocês aprendam o que é que seu corpo está falando, para que você saiba lidar para onde eu vou nessa comunicação que seu corpo está lhe dizendo.
Você fala isso para os seus alunos. E para quem está ali assistindo e quer saber mais sobre você, como é que faz seu contato, sua Tá rede? aqui já. Aê! Entra lá no meu Instagram aí, Raiane Magno, _personal. Lá eu dou altas dicas sobre lesão de joelho, como prevenir também, tá? Segue lá que a gente está aqui para ajudar. Obrigada, espero ter contribuído com alguma coisa. E lembrando que exercício físico não é apenas só musculação, não é apenas só o maquinário. Ele vai muito além disso. O corpo, ele precisa ser inteligente. Então, a gente precisa dar funcionalidade para ele. Maravilha! Prazer imenso te receber aqui. Eu conheço ela da academia onde ela trabalha e eu frequento, e eu já falei para ela uma vez que tem pessoas que são simpáticas por obrigação, né? Aquela pessoa que ela tá assim, aí quando ela olha para você, ela faz assim, e ela para de olhar, ela fecha a cara de novo. E a Rai não, a Rai ela olha para você, porque ela já estava sorrindo, ela simplesmente sorri e continua sorrindo. Então manter esse sorriso lindo aí nesse rosto também lindo. Prazerzão te receber aqui. Prazer foi meu. E a gente se vê na academia logo menos. Bora Vamos lá! nessa, vou ficar de olho, viu? Aí. Daqui a pouco a gente volta. Vim apresentar hoje a EAEB, a Entidade Estudantil de Apoio ao Estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOR. Casqueiro, qual é essa nova parceria da TV União, da Rede Multi de Comunicação com a EAEB? A EAEB faz sua carteira da meia cultural. Lá você vai poder pagar a meia no teatro, no cinema, no show, no estádio do futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural. Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. Ou exercícios funcionais feitos em casa sem nenhum equipamento, enfim, começa, vai aos poucos até que vire hábito. Quando vira hábito, por exemplo, para mim é um hábito. Quando eu não posso por algum motivo, eu me sinto mal. Putz, hoje não dá para ir à academia, caramba. Por qual motivo for. Eu quero ser assim. Eu aprendi muito com a Rayane, e quem não aprendeu ainda, pessoal, quem chegou agora, você pode ir no canal do YouTube ou na nossa reprise, que vai ser domingo, né? O programa passa segunda, às 22 horas, e aos domingos, 3 da 3 da tarde. tarde. Veja, ela dá dicas muito legais. Tem e-books, tem o canal, etc e tal, né? Antes da gente encerrar, falar aqui mais uma vez o meu fiote aqui, ó. Sorria, você está sendo hipnotizado, o transe nosso de cada dia. Eu tenho vários livros, esse aqui é o mais recente. Ah, esse é o último livro? Não, eu vou escrever mais um monte. Não é o último, não, é o mais recente. Onde eu explico aqui o fenômeno da hipnose, como ela acontece no dia a dia, como é uma coisa natural e principalmente como você pode usar a seu favor. Até para isso, até através da auto-hipnose, você pode instalar em você prazer em praticar exercício. E vamos se encontrar no próximo, com temas que vai sempre mexer com a sua cabeça, nesse programa que é seu.
Ponto de convergência. convergência. Eu sou o professor Rogério Castilho, siga-me nas redes para saber mais. E eu, pai Paulo de Airá, e sou especialista em mudar a sua vida através da magia. Isso aí. Prazer em receber você. Grato pela companhia. Semana que vem estamos aqui de volta. Axé.